Convido a todos então a fecharem um pouco os olhos, sentar tranquilamente em suas cadeiras e respirar. Vamos inspirar para recebermos essa energia divina, a energia do Criador, que vem neste momento até nós, passando por todo o nosso corpo, nos iluminando, pois essa energia divina é a energia que está dentro de nós, é a energia que sempre esteve dentro de nós e que nos faz elevar, que nos faz ter bons sentimentos, mais amplitude de ideias, mais lucidez, mais compreensão de toda essa dimensão em que vivemos, no plano espiritual, que no momento estamos no plano material, mas que temos a todo momento esse acesso dentro de nós, em nossos corações. Esta paz divina nos invade neste momento. E que Deus, que está sempre conosco, do nosso lado, possa estar sempre em todos os momentos de nossa vida, nos colocando esta paz dentro de nós, esta lucidez, para que possamos em nossos atos, nas nossas decisões, ter sempre este sentimento em nossos corações. E que abra neste momento também nossos corações, a nossa visão interior, para o que vamos ouvir nesta tarde de hoje, podendo compreender com lucidez e aplicar isto na nossa vida, no nosso dia a dia, com amor, com compreensão, com perdão, com paciência, para que possamos dar continuidade à nossa jornada, à obra que Deus colocou dentro de todos nós. Que assim seja. Então hoje temos nosso companheiro de trabalho aqui na casa, o Alexandre Exótico, que vai nos falar sobre a terceira revelação. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que Jesus nos guarde em sua paz. Quarta-feira agora foi comemorado 161 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. É considerado o marco, inicial do Espiritismo, que foi todo o estudo que o Kardec fez, entrevistando os espíritos. Então, a gente falar um pouquinho da terceira revelação, é uma forma de todos expressarmos a gratidão pelos trabalhadores incansáveis do lado de cá e do lado de lá. E o Allan Kardec, no terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, no primeiro capítulo, ele trata do não vim destruir a lei, que é justamente a passagem que Jesus comenta que ele não veio destruir a lei e os profetas, mas cumpri-la. Então, ele vai fazer uma análise das 3 revelações que houveram na humanidade. Começando, então, pela revelação de Moisés, que são os 10 mandamentos. E se a gente for ver, na época, no Antigo Testamento, nós temos tanto a lei divina, que o Kardec coloca, que são justamente esses 10 mandamentos, e as leis que eram necessárias para como seria o nosso coração daquela época. Ainda muito rude, endurecido, e o Moisés, tendo que controlar aquele povo, acaba criando algumas leis para poder controlar toda aquela ainda impetuosidade, animosidade que nós tínhamos então. Então, nos 10 mandamentos, se a gente for ver, as 3 primeiras leis são leis que vão tratar do nosso relacionamento com Deus, nosso Pai. Então, a lei de adoração, que é a primeira lei. Depois vai falar do não usar o nome de Deus em vão e de guardar o sábado. Mas as outras leis, todas elas são de relacionamento entre nós mesmos, Não roubarás, não matarás, honrar teu pai e tua mãe, que seus dias serão estendidos sobre a terra.
não desejar a mulher ou as coisas do próximo e assim por diante. Então, tem uma primeira parte da lei que vai tratar dessa adoração com o Pai, mas depois todas elas leis terrenas do nosso relacionamento aqui na Terra. Com o passar do tempo, vem então a grande revelação, que é a revelação do amor. Então Jesus vem entre nós justamente para exemplificar como agir diante de Deus e diante dos outros, né? Como fazer ao próximo. Então ele exemplifica, ele vivencia todas as leis de Deus. Em cada detalhe, em cada momento da sua vida, cada fase dela, ele vai demonstrando. Mas Jesus também não fez só isso, ele também deu algumas pequenas notícias. Ele falava muitas coisas por parábolas, a maioria das coisas por parábolas, a não ser para os seus apóstolos, ele aprofundaria um pouco mais. E ele dava notícia de um reino de Deus, né, de uma vida futura, mas ele não dava mais detalhes, né, ele apenas dizia como era esse reino através de comparações, porque ainda não estávamos prontos para isso. Inclusive ele diz que como nós não estávamos prontos ainda, ele rogaria ao Pai para que enviasse um outro Consolador, né? E os espíritas entendem que esse outro Consolador é o próprio Espiritismo, não mais personificado como foram Moisés e Jesus, mas agora nos espíritos, tanto nos espíritos desencarnados, que são os que respondem, quanto aqueles missionários que vieram com o papel de colocar a codificação toda como a gente vê. Allan Kardec, o nome mais conhecido, mas tinha Leon Denis, Gabriel Delany, William Crookes e tantos outros nomes. Então a terceira revelação, que seria o Espiritismo prometido anteriormente por Jesus, Jesus disse que essa revelação iria nos contar em detalhes, explicar em pormenores tudo que se passaria, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né? Então o Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na introdução ele coloca, né, falando justamente dessa revelação, porque os espíritos se mostraram então em algum momento da história. Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Essa frase é bastante curiosa, porque o Kardec, quando começa a estudar os fenômenos, e esses fenômenos têm um marco no dia 31 de março de 1848, nos Estados Unidos, as irmãs Fox passam então a dialogar, mais precisamente a mais jovem, a Kate, ela chama o espírito que batia na casa, ela entende daquela forma, ela chama de pé rachado até, e pede para ele imitar, bate algumas palmas e ele faz igualzinho, né, nas paredes, nas pancadas. E assim por diante, então começa ali um primeiro diálogo que haveria de ser registrado. Mas isso estava acontecendo no mundo todo. E na França tinham as mesas girantes, né, que eram justamente algumas reuniões que as pessoas iam ver um fenômeno que estava acontecendo, que ninguém sabia explicar o porquê, mas eles achavam graça daquilo, que as mesas voavam, as cadeiras, né, objetos e assim por diante. Kardec fora convidado muitas vezes para ver, e ele sempre refutava, porque ele, como estudava, ele lia os artigos do Mesmer sobre magnetismo, então ele dizia que se pode magnetizar um objeto e movimentá-lo, também se pode fazer isso com uma mesa, não tem nada demais. Mas aí o rapaz diz para ele, mas as mesas pensam, elas respondem. Aí ele fala, mesa respondendo, pensando? Provai-me, porque senão isso é apenas conversa para nos fazer dormir em pé. Então ele resolve ir ver essas mesas e ele percebe justamente que as mesas respondiam realmente, através de batidas, ou às vezes era dito o nome de alguma pessoa no fundo da sala e a mesa se entregava, propriamente dita, a essa pessoa que tinha o nome, né? Então tinha que ter uma ação inteligente por trás. E o Kardec, depois com o tempo, começa esse diálogo, e ele então questiona qual era a natureza dessa inteligência. Em nenhum momento o Kardec
cogitou ser o próprio Espírito. Então, analisando os fatos, e o próprio gerador desse fato se diz ser os Espíritos. Então, eles mesmos se revelaram. Então, os Espíritos, em dado momento, respondendo às perguntas de Kardec, se apresentam. Aí ele fala Espíritos, mas que Espíritos? Dos homens que viveram sobre a Terra. Então, pela primeira vez na história da humanidade, passa a ser anotado, registrado e colocado de forma didática para que posteriormente pudéssemos estudar esses relatos desses irmãos que já haviam deixado o plano físico, mas que continuavam vivendo, que continuavam a sua jornada, que não acabava. E até então nós tínhamos uma visão diferente. A doutrina dos Espíritos quebra com diversos paradigmas, com diversas questões que nós tínhamos de forma rígida, dogmática. Então Kardec coloca, essa frase está no Espiritismo na sua expressão mais simples. Era um vasto campo aberto à exploração, à descoberta de um mundo novo, o mundo dos invisíveis, assim como o microscópio descobrira o mundo dos infinitamente pequenos. Então, através desses fenômenos, esse mundo se mostra, ele se apresenta a todos nós, de forma irrefutável, para aqueles que estudam seriamente esses fenômenos. A mediunidade seria esse microscópio, ou telescópio, para as grandes distâncias também. Então, através da mediunidade, que nós temos em todo o mundo, não só no Espiritismo, com outros nomes talvez, mas que os fenômenos mediúnicos, que é justamente esse intercâmbio entre o plano físico e o plano da espiritualidade que ocorre. Então, é essa grande lente e que vem mostrar uma coisa nova. Geram novos pensamentos, geram novas questões, geram novas perguntas, para todos nós. Porque se havia uma certeza de que nós não mais acabaríamos, ou que não haveria então uma condenação eterna, ou um céu de delícias, como seria isso? Por que os Espíritos vêm se mostrar? E o Kardec faz essas perguntas, que são esses Espíritos, que papel eles representam no universo, qual o papel desses irmãos que estavam então dialogando conosco. Com que objetivo se apresentam aos mortais? Por que Jesus permitiu que eles se apresentassem? Por que não antes? Então, através dessas perguntas que a gente vai entendendo um pouquinho também por que a doutrina tem um tríplice aspecto. Kardec estuda os fatos, vê atrás daquilo um fenômeno, então temos a ciência espírita, que vai estudar, vai questionar, vai interagir, vai tentar compreender, sem criar nenhuma fantasia, buscando, remontando as causas. E depois esses questionamentos. E esses questionamentos vão nos trazendo algumas conclusões, algumas reflexões. Então, essas perguntas nos fazem filosofar, ou a filosofia espírita, tentando entender. Nossa, se os espíritos estão dizendo isso, para lá que eu vou, que forma que eu tenho que agir? Então começa a gerar ações para que a gente venha traduzir no nosso dia a dia, para que a gente coloque em prática justamente esses pensamentos que a gente vai tendo a respeito desses estudos, que é a questão da religiosidade, ou religar-se com Deus. Através dessas conversas, tiramos algumas conclusões, e as leis divinas então foram reveladas. E esses espíritos, como o Kardec tinha perguntado, falam mais do que? E aí, na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec destaca alguns pontos que são essenciais para que a gente construa dentro de nós, e é por isso que os espíritos se revelaram, para que haja uma convicção, para que a nossa fé seja inabalável, principalmente com relação a esses pontos. O primeiro dele, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que Ele nos guia, que Ele nos cuida,
através dos seus emissários, que Ele está sempre presente na nossa vida, que não há castigo, mas sim um plano educativo do nosso espírito imortal. Então, é um Deus não mais daquele ditador que eu orava para mim, para minha família, para os meus filhos, e pedia para que eu vencesse os meus inimigos, sem me importar com os outros, mas agora, como Jesus coloca, um pai, que se é meu pai, também é pai daquele que eu tenho algum problema para resolver, daquele que eu não amo, e que, assim como Ele cuida de mim, também cuida dele. Então, a doutrina dos Espíritos vem trazer essa nova visão de Deus, de que não é mais um Deus de uma crença só, porque a doutrina dos Espíritos não tem interesse de fazer novos adeptos constantemente. A ideia é justamente disseminar esses princípios e formar homens de bem. Então, se somos homens de bem e agimos conforme essas leis divinas, o Espiritismo, como dizia o Chico, não é necessário para a gente. Já agimos como um homem de bem. Então, independente de onde estivermos, se nós estivermos agindo dentro desses princípios, estamos dentro da lei do amor universal. Então, vem também falar da imortalidade da alma, da continuidade da vida. Vem não deixar mais dúvidas, porque os Espíritos estavam relatando, através da psicofonia, da psicografia, muito utilizada, das batidas, então, desses fenômenos, materializações que aconteciam bastante naquela época. Então, a continuidade, de que a vida não encerra, de que ela continua. Então, isso tudo, pouco a pouco, vai criando uma convicção na gente, que a gente passa a não duvidar mais. Que os espíritos progridem, que eles continuam a sua evolução incessantemente, que eles vão continuando o seu progresso lá na espiritualidade e depois, ao retornarem, voltam para refazer as lições que não foram bem feitas, para fazer coisas novas, para auxiliar aqueles que ele ama, nascendo em família, na sociedade. Então, essa progressão é constante. Vai falar da pluralidade dos mundos habitados, vai contar que mesmo a Terra existem, tanto o plano físico quanto esse plano extrafísico, e que ele se divide ainda em diversas camadas, que ele vai desde a parte mais grosseira, próximo à crosta terrestre, até regiões mais sutis, onde os espíritos dirigem o nosso planeta. Então vai falar das habitações de outros planos. Kardec trata bastante disso na revista Espírita. Vai falar da vida em Júpiter, comprovando, então, de que não tem nada desperdiçado no universo. Vai falar, então, da reencarnação, também, como ferramenta da justiça divina. Porque se nós eliminarmos a reencarnação, tiraríamos a justiça das mãos de Deus, porque existem pessoas que nascem em condições diferentes, que nascem com aptidões diferentes, com intelectos muito diferentes, Então, através da reencarnação, a gente consegue compreender que essas diferenças são de conquistas anteriores do espírito e algumas coisas que ele precisa refazer. Então, todos estamos muito próximos evolutivamente, mas a gente consegue perceber que um avança mais naquilo, o outro avança um pouco mais em outro ponto, e pouco a pouco a gente vai se ajudando, principalmente no seio da família, que nós reencarnamos com aqueles que nós temos muita afinidade, e também com aqueles que nós temos que resolver alguns pontos que ficaram para trás. Vai dizer da comunicabilidade dos espíritos. Por isso a importância da prece, da oração, de que eu posso me comunicar com aqueles que já partiram e que eu amo, através de um pensamento, mandar uma flor, um abraço carinhoso, um beijo afetuoso, mesmo sem ter essa presença física. Podemos nos comunicar uns com os outros através desses sentimentos de amor que todos nós temos por alguém. E o Evangelho de Jesus como roteiro.
né, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que já veio sobre a Terra, né, que serviria de guia e modelo para todos nós. Os Espíritos respondem Jesus, né? E realmente Jesus é o grande modelo que vivenciou toda essa lei, que exemplificou cada ponto desse. Por exemplo, se entregava aos pedidos de Deus, ele mesmo dizia: faça de mim esse cálice, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele sabia que haveria um ganho, ele se entregava a esse Pai que estava cuidando dele e de todos. Na hora do Pai Nosso, né, que ele começa justamente dizendo Pai Nosso. Então é a confiança em Deus que ele demonstrava em todos os pontos. Quando ele quer acordar Lázaro, né, ele se coloca em prece, solicitando o amparo da divindade, né, do nosso Pai. Vai falar da imortalidade da alma, por exemplo, quando está na frente do Templo de Jerusalém e todos vendo aquela construção que não se encerrava, e Jesus diz que se destruírem esse templo, em 3 dias eu reconstruo outro. Diz o texto que todos sabiam que ele falava justamente do seu corpo. Então é a certeza da continuidade da vida, né? É a certeza de que não se encerra ali, que não é o corpo mais que uma veste, e que por isso a gente tem que ter essa convicção também, que nós estamos aqui de passagem. Que os Espíritos progridem, então ele atendia a todos com muito carinho e amor, aqueles que necessitavam de auxílio e aqueles que necessitavam de advertência. Porque às vezes a gente vê as advertências de Jesus, mas é porque eram espíritos orgulhosos e endurecidos, que se impunham sobre os outros, mas que necessitavam dessas advertências, dessa forma de atenção. Então Jesus, sabendo dessa progressão, dessa continuidade, de tudo isso, ele vai respeitar a progressão de cada um de nós, tratando com uns através de parábolas e outros ensinos mais aprofundados, né, como Nicodemos, quando ele encontra em algum momento, e ele vai falar então da reencarnação. E mesmo assim Nicodemos fica meio em dúvida, e ele diz: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, né, quando ele trata disso. Vai falar da pluralidade dos mundos habitados, né, quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando ele fala do reino de Deus, que é uma outra morada, da Jerusalém que desce do céu. Então, diversos exemplos. Sobre a reencarnação, quando ele fala aos seus discípulos, talvez a parte mais clara disso nos evangelhos, que João Batista seria Elias reencarnado, né? E também vai falar da comunicabilidade dos espíritos, exemplificando isso no Monte Tabor, então, onde ele se transfigura ao lado de Moisés, que já vinha então desencarnado há muito tempo, e Elias. Então, Jesus, nesse momento, mostra que é possível conversar com aqueles que partiram, que eles não estão num sono, que eles não estão inativos na espiritualidade. Então, até é curioso, porque era na festa das tendas, do tabernáculo, e Pedro e Tiago perguntam se queriam que fizesse umas tendas para Moisés e Elias, né? Porque eles não compreendiam então aquele fenômeno, né? Os dois espíritos aparecendo ali, eles achavam que era fisicamente mesmo. Então, Jesus exemplifica, além de tudo isso, o amor, o carinho com as pessoas, né? No seu Sermão do Monte, toda a lei divina, em detalhes, como devemos agir, né? Sempre pensando naquilo que não gostaríamos que nos fizessem e agindo dessa forma. Então a gente vai ver que o Espiritismo, né, o qual é o fim essencial dessa revelação, que é tornar melhor os homens. Nele não se procure senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. Então o Espiritismo é uma ferramenta de educação. Conta-se que Epícoro, antes de Cristo, da vinda dele, mais ou menos no tempo de Sócrates, né, ele era um filósofo grego e que as pessoas normalmente chegavam até ele e perguntavam algumas coisas e ele prontamente respondia. Diversos assuntos, com bastante profundidade. Né. Mas chega um dia que alguém pede para ele falar sobre educação. Então ele para por um minuto e
pela primeira vez, ele pede 6 meses para se preparar. Todos já acham estranho, e ele pede que essa conversa, depois de 6 meses, fosse feita num campo aberto que havia ali próximo. Todos aceitam. Então, passado esse tempo, alguma multidão que queria ouvir esses ensinos, vão até esse lugar, e conta que Epícoro chega então com 4 caixas, 2 grandes e 2 pequenininhas. Então ele abre uma das caixinhas pequenas e uma lebre sai pelo campo. Ele abre uma outra das caixas e sai então um cão feroz atrás dessa lebre. E todos ficam estarrecidos com a cena, né, do ataque que acontece ao pequeno animal, né, todos meio ali assustados ainda, e ele abre a terceira caixa, a pequena, de novo. E aí sai mais uma lebre. Quando ele abre a quarta caixa, um outro animal, o pessoal horrorizado, mas esse cachorro sai atrás então dessa lebre. E ele passa então a brincar. E aí ele diz: o primeiro é o homem sem educação. E o segundo, então, é o homem já educado. Então, e é o que os espíritos vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que nós evoluímos do instinto, depois para as questões do sentido, e então para os sentimentos. Então, a gente ainda vive muito nesses instintos reativos de atacar cada vez que a gente vê alguém próximo da gente, ou quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, que ofende o nosso orgulho, que ataca o nosso egoísmo, né? Então, reagimos daquela forma como homem ainda sem educação. Então, é importante que a gente tenha aqueles preceitos, porque tudo aquilo vai nos ajudar a modificar cada ponto da nossa vida, cada detalhe do nosso dia a dia, para que a gente venha então agir pelo sentimento, que é justamente o homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é aquele que age pensando, né, com amor, com carinho, com respeito a todos, né? Assim como Jesus agiu. Então, para que serve esse estudo todo, né? Quais são as consequências? Aí, no livro que é o Espiritismo, então ele vai trazer tudo aquilo que a gente já comentou um pouquinho, mas que é provar materialmente a existência do mundo material, sendo do mundo espiritual, sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram. Então, não mais aqueles anjos que nós acreditávamos que eram entidades separadas, né, do nosso convívio, né, com o céu, ou, né, aquelas que foram renegadas, né, e caíram, como diz, né. Então, não é mais assim. Justamente nós que formamos esse plano espiritual. Quando partimos daqui, ou quando agimos de forma correta, por condições mais felizes, né? E quando agimos de forma incorreta, em condições um pouco ainda de despertamento, de sofrimento. Resulta de sua admissão a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo, né? Vai provar também que nós somos um espírito e não um corpo físico que tem algum fluido só vital, né? E que não continua, né? Não é momentâneo, não há um fim. Então, que nós, na verdade, somos esse espírito imortal. Então, comprova também a existência da alma, né? Disso tudo que é justamente o que o Espiritismo vem educar, que somos nós. As almas que se manifestam revelam suas alegrias ou seus sofrimentos segundo o modo pelo qual empregaram tempo de vida terrena. Então vai falar também da justiça. Se a gente for pegar o livro Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, na segunda parte dele, são só comunicações de espíritos, que o Kardec divide. Os espíritos que se comunicaram disseram que estavam felizes na espiritualidade e relatam desde a sua passagem como havia sido, né, até os detalhes das pessoas que eles encontram, por quem foram recebidas. Aí depois ele também tem os espíritos dos criminosos, conta como seria o sofrimento desses irmãos, dos espíritos arrependidos,
dos espíritos suicidas, né? Então toda a segunda parte do céu e inferno é justamente feito desses relatos, e o Kardec então vai, através do estudo desses fatos, tirar as conclusões do que então seria a justiça divina, né? Então que cada momento que eu tenho na espiritualidade de felicidade é fruto de uma virtude que eu consegui na Terra. E cada momento de infelicidade que eu vivencio na espiritualidade é fruto de algo que eu preciso refazer, que eu preciso aprender, porque todos nós chegaremos à perfeição justamente por causa da progressão. Então, a forma que a gente emprega a nossa vida, a forma que a gente emprega cada minuto que nós estamos aqui na Terra, vai fazer a nossa felicidade ou traçar as nossas dificuldades na espiritualidade, desde o desenlace do corpo, né, até a continuidade da vida, para um retorno futuro, né? Cada vez que a gente se depura um pouco mais na espiritualidade, pouco a pouco, fica mais fácil, né? Com mais momentos de felicidade. Nisto temos a prova das penas e recompensas futuras, né? Então também vai justamente confirmar aquilo que o Kardec coloca através das análises, né? O exemplo daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade futura guarda relação direta com o progresso moral. Isso é importante também, porque às vezes nós nos focamos muito na inteligência, né? na intelectualidade, no estudo, mas sem tirar as conclusões devidas e trazer para o nosso dia a dia. Porque estudar o Espiritismo, a gente pode conhecer profundamente, mas se eu não traduzo isso em ação no meu dia a dia, em modificação dos meus hábitos, em transformação de eu mesmo como indivíduo, o meu progresso moral não se realiza. E eu vou então ser cobrado por todas as facilidades, porque o Espiritismo é uma ferramenta, né, de educação. Mas se eu não me educo, não adiantou nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação, porque eu vou chegar do lado de lá e vou falar, mas eu sabia de tudo isso, né? Até o Kardec coloca, quando ele vai falar das leis, né, lá no céu e inferno, ele coloca que quando a gente chega lá, a gente se arrepende de coisas que às vezes a gente achava certo o tempo todo aqui, né? Porque o nosso orgulho falava, não, eu estou fazendo isso, mas eu estou certo. Porque eu tenho que me impor, eu tenho que me colocar. E quando a gente chega lá na espiritualidade, fala, mas eu tinha que te pedir perdão para aquela pessoa e não pedi, né? O meu orgulho manteve da mesma forma. E por isso que o que o Espírito de Verdade coloca, e o Kardec coloca essa mensagem na entrada do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que o Espiritismo e o cristianismo, né, veio para confundir os orgulhosos e abrir os olhos aos cegos. E a gente vê isso o tempo todo, né? Porque a caridade justamente como Jesus entendia, os espíritos, o Kardec pergunta, os espíritos respondem, que é benevolência para com todos. Ou seja, eu tenho que fazer o bem para todo mundo. Então eu só sou caridoso se eu estou fazendo o bem. Seja quando eu estou entregando um pão a alguém que tem fome, uma veste quando alguém está com frio, ou quando estou dando um abraço naquele que necessita, o ouvido quando alguém quer falar algo, ou quando eu tenho algumas palavras de consolo e de conforto, que o Espiritismo vem nos dar para que a gente possa também disseminar esse consolo, né, dessa continuidade, né, de que aqui é tudo efêmero. Então, são essas coisas que vão construindo dentro de nós essa certeza, e que isso nos confunde realmente, né? Porque às vezes a gente vê algumas passagens da obra de André Luiz, por exemplo, quando o André Luiz, conversando com a mãe, pergunta do pai, e ela fala, seu pai lá na terra, apesar dele ir todos os finais de semana, na missa ele tinha 2 amantes. Ninguém sabia. Então ele estava numa situação de sofrimento. Aí o André Luiz, indignado, fica revoltado com o pai e fala, mas e aí, como é que vai ser? Ele fala, não, já estou resolvendo isso. A mãe, uma figura de amor, que amava já, né, na esfera superior do André Luiz. O André Luiz estava lá justamente por causa de alguns pedidos que ela havia feito, né, lá em nosso lar, para que ele fosse recebido. Ela diz, não, já reajustei, vou reencarnar junto com seu pai,
e vamos receber as duas amantes dele como nossas filhas, para que ele reajuste o seu amor, para que ele conserte aquilo. Né? Então, se confunde, porque quantos de nós faríamos isso? Né? É difícil quando o Espiritismo mostra dessa forma, assim, que quando a gente chega na espiritualidade, a gente vê com mais clareza esses pontos, né? Que são nesses momentos que a gente realmente evolui. E que a soma da infelicidade é diretamente proporcional também à soma dos vícios e das más ações. Então, o nosso papel aqui na Terra hoje é justamente corrigir os vícios, eliminar os vícios, né? E essas más ações, né? E controlar as nossas paixões. O Kardec coloca as nossas paixões são como cavalos, né? Que nos movimentam, mas às vezes a gente está usando de forma equivocada. Né? Estamos agindo, né? Como Paulo, por exemplo, ele amava Deus e amava a lei e agia com rigidez quando Saulo, né, ele impunha, então, as regras do que ele acreditava ser correto naquilo. E por isso que Jesus pede que ele seja, né, justamente aquele que vai divulgar o seu evangelho. Porque da forma que ele tinha paixão para divulgar, então, a Torá, e ele percebendo no Cristo o grande Redentor da humanidade, ele só muda o lado, mas ele continua com o mesmo fervor, com a mesma paixão, né? Ele só se corrige. Né? Então, as nossas paixões são coisas que nós devemos controlar. E é por isso, então, que lá naqueles pontos é importante que a gente tenha dentro de nós, né? Porque não basta só acreditar em Deus, ou na imortalidade, ou saber dela, porque a gente está lendo nos livros, ou compreender as leis da reencarnação. É preciso que a gente sinta isso, né? Sejamos convencidos, como diz o Kardec. Porque se eu sou convencido que a reencarnação existe, hoje eu vou fazer por mim o que vai ser melhor para a minha próxima encarnação. Eu vou perdoar aqueles que estão convivendo sob o meu teto hoje e agora, porque vai ser melhor na minha próxima reencarnação. Agora, se eu só sei dela, eu vou sair divulgando ela para todo mundo, discutindo com aqueles que não acreditam, mas eu não vivencio. Né? E aí as pessoas que convivem conosco devem pensar, falar, mas fala tanto da reencarnação, mas vive como se a vida acabasse junto com o corpo, né? Desgastando, com duelos, com discussões, com brigas, né? Então é preciso que a gente se policie, seja convencido realmente. Isso é uma conquista, não é fácil, porque aqueles pontos justamente são os pontos principais que nós temos que nos convencer. Então, pouco a pouco, a gente vai elaborando isso dentro de nós, construindo um pouco mais firme essa base para que a gente possa evoluir. Né? Então, convencidos dessa verdade, uma tendência natural para fazer o bem e evitar o mal. Porque se eu sou convencido daquilo tudo, eu vou querer sempre agir no bem, porque eu quero uma vida futura melhor, para mim e para aqueles que eu amo. Quero cada vez mais fazer parte dessa comunidade universal que são dos espíritos, e não só uma comunidade pequena aqui na Terra, né? Mas fazer parte justamente dos espíritos do Senhor, como diz o Espírito de verdade. E para encerrar, eu queria trazer um poema, que eu trouxe aqui uma colinha, que é do Cruz e Souza. Ele está no livro Parnaso de Além Túmulo. E o Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro psicografado pelo Chico. Era um livro de diversos poetas, centenas de poetas. E é curioso que seja assim, porque os espíritos queriam se mostrar mais uma vez, e eles queriam que não ficasse dúvida. E se fosse só um espírito a se comunicar, de uma forma, mesmo que bastante inteligente e interessante, restaria sempre dúvidas. Mas através dos poetas, a literatura, a poesia, tem algumas questões que a gente consegue identificar quem escreveu. Claro que as pessoas que estão habilitadas a isso, né, mas a gente estuda no decorrer dos anos letivos na escola, que cada poeta tem justamente uma assinatura que eles falam. Então, quando a gente lê um poema do Cruz e Souza encarnado, existem trabalhos, por exemplo, na USP, que foram comparados
com esses livros, com esses poemas do Parnaso Além Túmulo, de cada poeta, daqueles que têm registro, e a gente vê que assim, quando encarnados, eles também escreviam da mesma forma na espiritualidade. Mantinham aquele ponto que era da sua característica de escrita, né, da sua literatura. Então, é um livro importante para o movimento espírita, porque justamente vem ratificar, né, vem trazer com mais certeza ainda tudo que o Kardec já havia dito através das primeiras entrevistas que ele catalogou. E esse poema chama Nossa Mensagem, que é a mensagem dos Espíritos, e ele diz assim: essa mensagem de esperança e vida, que endereçamos da imortalidade, é a lição luminosa da verdade, que a humanidade espera como vida. Guardai a voz da terra prometida nos exílios do pranto e da saudade. Conservai essa vaga claridade da luz da eternidade indefinida. Todo o nosso trabalho objetiva dar-vos a fé, a crença persuasiva nos caminhos da prova dolorosa. Sabei vencer entre as vicissitudes, como arautos de todas as virtudes, sobre as ressurreições da alma gloriosa. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, que Jesus os abençoe. Nós agradecemos o Alexandre pela explanação de hoje, que vem nos colocar um pouco mais sobre o conhecimento do que é o Espiritismo, do seu início, e é sempre importante a gente ter essa base. Muito obrigado, Alexandre.